Louvado seja Deus, louvado seja a vida. Hoje nós nos propusemos a falarmos sobre o Cristo planetário. O Cristo terráqueo é Jesus. Todos nós já sabemos, baseados nas obras de Ramatiz, que Cristo é um estado de consciência arquiangélico, enquanto que Jesus é um outro estado de consciência angélica. Então, Cristo é o responsável, criador pelo planeta Terra. Jesus é o orientador, administrador da humanidade. E é preciso que, de agora em diante, estamos começando a era do mentalismo, da força interior, no nosso Cristo interno, da fagulha de Deus que nós somos e precisamos estar conscientes. Então, todos nós somos portadores de uma fagulha de Deus que nós conhecemos por Cristo interno. Então vamos trabalhar. Já admitimos que nós somos uno com Deus. Logo, somos uno com Cristo. Aí entra Jesus como intermediário entre Cristo e a humanidade. Então, vamos trabalhar esses itens. Fizemos aqui um roteiro para a era do mentalismo, quanto à necessidade de despertarmos o nosso Cristo interno. E evidentemente, é preciso que nós estejamos com a nossa mente, com a nossa aura, com a nossa alma, com o nosso ser em harmonia, porque despertar o nosso Deus interior é o propósito de todos nós, que vamos continuar encarnados na Terra. Aqueles outros que vão deixar o mundo ou para um outro planeta, eles talvez não estejam preocupados sobre o magnífico papel que tem o nosso Cristo interno cada vez mais consciente diante da vida. Há 2000 anos Jesus falou: vós sois luzes, vós sois deuses. Então, nessa fase agora, repetindo, nessa fase do mentalismo, vamos levar a sério esses conceitos. Vós sois luzes. Então vamos trazer ao consciente a luz que nós somos. Vós sois deuses. E isso, ou para isso, precisamos despertar esse Cristo que faz parte de todos nós e de todos os seres vivos do nosso planeta. Nós já falamos em outro momento que não existe vida sem Deus e não existe Deus sem vida. Podemos também dizer que não existe Cristo sem vida e não existe vida sem o Cristo. A ação do Cristo na condição material por estarmos encarnados. Então, o propósito de hoje é despertar. E não é só para nós que estamos encarnados. Bilhões de espíritos desencarnados ainda não adquiriram o conhecimento de que Cristo é uma consciência arquiangélica, criadora e mantenedora da vida do nosso planeta, e é da vida mental. Mas tem um item que nós temos que estar atentos. Os espíritos rigorosos, encarnados e desencarnados, aqueles que se sentem portadores de determinadas verdades, como se fossem absolutas, mesmo sabendo que estão num plano relativo, onde aqui tudo no plano da existência é temporário. Então, vamos adquirir essa consciência. Rigor não faz parte do dia a dia da vida mental dos espíritos mais conscientes. Observemos a grandeza desses espíritos que partilharam de luz o nosso planeta, quando, no plano das existências, traçaram uma vida muito plena para conduzir a sua existência e para exemplificar para todos nós, espíritos menores. Olha, nós aprendemos que o homem, em essência, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Consequentemente, todos nós temos os atributos da divindade em nosso ser. Daí, se despertarmos, se nos conscientizarmos de que somos portadores do Cristo interno, essa força superior, essa centelha de Deus que nós somos, podemos contar com a ajuda do nosso Mestre Jesus. Esse anjo, esse ser luz, porta-voz do próprio Cristo planetário. Jesus foi um filho de Maria, um dos filhos de Maria,
já que, segundo Ramatiz, Maria e José tiveram 7 filhos. Repetindo o que já falamos em outras oportunidades. Jesus, Efraim, José, Elizabeth, Andréia, Ana e Tiago. Esses 7 filhos. Vamos trabalhar. Despertar em nós o Cristo amor. Aliás, diz o Ramatiz, a palavra Cristo significa amor. A proporção que nós vamos evoluindo, nós vamos despertando mais esse Cristo. E, consequentemente, nós vamos amando. Chegaremos a um determinado plano de consciência em que vamos expressar o amor universal, o amor incondicional. Porque se amarmos ao próximo, não atingiremos a plenitude do amor. Então, se é da lei, ou a primeira lei da vida é amarmos a Deus sobre todas as coisas, ou seja, é a nossa moral, não existe como avançar essa moral se não expressarmos através da ética. É uma proporção que nós vamos adquirindo consciência, ou estivermos nos aproximando mais do Criador, naturalmente, espontaneamente, estaremos amando e expressando o amor pelas criaturas. Colocamos aqui um item. Deus modelou o homem para refletir a sabedoria e a ternura da alma eterna e imortal. A proporção, repetindo, que nós vamos despertando esse Cristo interno, esse Cristo amor, isso vai tornando-se uma coisa natural. Deus já colocou em todos nós o gen para um dia começarmos a trabalhar no sentido de refletirmos para o mundo a sabedoria, a ternura, a brandura, a mansuetude e um dia a misericórdia. Misericórdia na condição de espíritos eternos que nós somos. Aprendemos todos nós que as religiões serviram magnificamente para o homem ir se posicionando diante das leis da vida. Mas todos nós hoje, já conscientes da lei de causa e efeito e da reencarnação, já aprendemos também que nós somos juízes de nós próprios. Então, é o nosso Cristo interno, é a fagulha de Deus, é a nossa alma na condição de encarnada, ou é o nosso espírito, quando desencarnados, que vamos fazendo ou avaliando as nossas trajetórias existenciais. Já não há mais juízes, não há mais punição divina, não há mais essas concepções que as religiões infantis trouxeram. Hoje todos nós já sabemos, toda causa gera efeito. Então nós passamos a ser juízes das nossas próprias vidas, juízes dos nossos destinos. Tem pessoas que querem representar o Cristo, e aí são milhões e milhões e milhões no planeta Terra, do nada criam religiões, mas raramente tem alguém se propondo, e evidentemente por falta de conhecimento ou por interesses mais comerciais, já que nós transformamos o Evangelho de Jesus, o patrimônio da humanidade, em mercadoria de compra e venda. Então, falta a muitos desses que assumem as lideranças espirituais. Tem os humanos com os seus adeptos, mas eles não têm a voz do acalanto, não têm o calor crístico, não têm a mansuetude, porque o interesse é externo, é transitório. Busquemos substituir a religião pela religiosidade, porque a religiosidade vai nos integrando conscientemente ao Criador. Somos nós, deuses, criaturas, nos integrando ao Deus Criador. Somos nós, Cristo, criaturas, nos integrando ao Cristo Criador. Somos Cristos, criaturas. E já temos consciência para trabalharmos nesse sentido. Um item que é muito importante para nós despertarmos esse nosso Cristo interno é o mantra. Um mantra bem elaborado, um mantra bem sentido,
é uma maneira para nós repercutirmos a nossa consciência ou despertarmos da nossa latência esse Deus interior. E entre todas as maravilhas em forma de mantra que nós temos o Ramatiz nos aconselhando a que usemos o mantra AUM, o OM, porque o OM é um mantra universal. Então, como nós queremos atingir a graduação universal, hoje, amanhã ou na eternidade, nós seremos seres universais, então comecemos logo. Cada um do seu jeito. Concentra e faz a vibração do OM. O ideal, aliás, o conselho do nosso querido e saudoso Sai Baba, é que nós fizéssemos o OM sempre. 7 vezes por dia seria o ideal, mas se não der, façamos 3 vezes. Lembrando que Sai Baba era um avatar, então ele tinha conteúdo moral para nos propor que trabalhássemos o despertar do nosso Cristo interno com o mantra, ou com os mantras, cada um na sua cultura, para trazermos ao consciente a essência de Deus que nós somos. Enquanto muitas vezes nós, mesmo já concebendo a grandeza do Cristo planetário, temos aquela noção descrita por Ramatiz. O Cristo planetário, porque cada mundo é criado por um Cristo, ou uma consciência arquiangélica, por um arcanjo. Nós temos aquela noção e vamos pegar a mensagem do Ramatiz. O Cristo planetário, ou os Cristos planetários, estão ligados mais diretamente aos Cristos solares. Os Cristos solares aos Cristos constelatórios. Os Cristos constelatórios aos Cristos galácticos. Os Cristos galácticos, diz Ramatiz, se pudéssemos dividir o universo em 2 partes, aos Cristos hemisféricos. Os Cristos hemisféricos ligados ao Cristo cósmico. Esse Cristo cósmico, que a gente não tem nem a ideia da sua grandeza luz, ele assambarca todo o universo criado. Enquanto que um Cristo galáctico envolve toda a sua galáxia, ou seja, a sua galáxia, com mais de 100 bilhões de estrelas estão dentro da sua aura, um Cristo cósmico tem todo o universo criado vibrando dentro da sua esfera áurica. Imaginemos quantos bilhões de Cristos, criadores de mundos, criadores de sóis, de estrelas, estão vibrando na aura do Cristo cósmico, segundo Ramatiz. Esse Cristo cósmico de Ramatiz é como se ele tivesse 2 lados. É uma moeda com 2 faces. A parte de baixo dessa moeda imaginária envolve num só abraço o universo criado. E a outra face dessa moeda tem um contato mais direto com o autor da vida, Deus. Então dá para nós entendermos a diferença entre o Cristo e os administradores, orientadores das humanidades. Então Jesus, esse avatar do amor, é um anjo que na sequência do tempo ele vai tornar-se também um arcanjo, porque é uma constante universal, todos nós, hoje, amanhã e sempre evoluirmos, sem ponto final. Porque se tivesse um ponto final na evolução, esse ponto final seria chamado Deus. Então Jesus continua em evolução e vai atingir o quanto antes, possivelmente daqui a mais ou menos 2 bilhões de anos, ele vai adquirir uma consciência arquiangélica. Porque se ele vai tomar conta, está tomando conta, orientando a humanidade do planeta Terra. O planeta Terra dura, como todos os corpos, 4 bilhões 320 milhões de anos. Diz o nosso Pietro Baldi que o nosso planeta, a nossa Terra, já está mais ou menos na metade da sua vida. Então, ainda faltam 2 bilhões de anos terrenos para a Terra deixar de existir. Se Jesus, nesse tempo, tiver graduado à condição de um arcanjo,
ele poderá já passar a criar mundo, se for determinado pelos seus superiores ou também pela sua vontade. Nesse propósito de despertar o nosso Cristo interno, nós vamos atingindo uma frequência superior, e porque ela vai expandindo a nossa aura. Quando as pessoas vivem em paz, expressam ternura, brandura, felicidade, misericórdia, fraternidade, compreensão para com as fraquezas alheias, é em função de ter trazido ao consciente essa fagulha de Deus que nós somos. Repetindo, somos portadores de todos os atributos de Deus, a onisciência, a onipresença e a onipotência. Então, nosso intermediário, na condição que nós concebemos, é Jesus. Para termos um contato mais direto com Cristo, já que nós ainda, por pouca evolução, precisamos de referenciais materiais, então o modelo humano, o ser biológico, filho de Maria e José, que mais nos motiva a vida, é Jesus. Vamos manter esse panorama mental, focando o anjo Jesus de Nazaré. E estaremos em contato com o Cristo Criador. Sempre lembrando que quando ele estava aqui entre nós, no plano material, ele falou, eu e o meu Pai, o Cristo, somos um. Então, nos ligarmos a Jesus, estaremos nos ligando ao Cristo. E é por isso que ele se faz presente em qualquer parte do planeta Terra. E não é novidade, porque ele, antes de desencarnar, falou para todos nós, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, lá estarei em nome do meu Pai. Olha, ele conectado ao Cristo, o planeta Terra está dentro da aura do Cristo Pai, então Jesus está presente. Ele pode ser invocado em qualquer pedacinho do planeta Terra, que ele está presente, porque não existe vácuo, não existe espaço vazio em nenhuma parte do planeta Terra que o Cristo não esteja presente, porque em todas as partes tem vida. Se tem vida, tem o Cristo. Então, para nós, seres menores, espíritos ainda mais acanhadinhos, quando nós estivermos doentes, ou para alimentarmos a saúde do nosso corpo, despertemos o nosso Cristo interno. Facultemos a ele que ele venha à tona para restabelecer as nossas energias, as nossas forças, manter a vitalidade ou até mesmo recebermos uma cota extra de prana puro para não desencarnarmos antes do tempo. Então, Jesus tem a voz do acalanto, tem a misericórdia, tem tudo. Então, nos mantenhamos conectados a ele, que estaremos conectados ao Cristo. Um item que nós colocamos aqui também é que todos nós, às vezes, pregamos, falamos maravilhas e queremos até sentir o Cristo. O Cristo faz parte do ar que a gente respira. Mas para sentir no sentido humano objetivo, é preciso também que tenhamos um corpo biológico adequado e uma vida mental também adequada. E o Ramatiz, no livro Fisiologia da Alma, quando fala sobre a alimentação com a carne vermelha, o vício de fumar e o vício de ingerir álcool, quanto essas substâncias dificultam a nossa conexão com Cristo. Então é por isso que às vezes nós falamos, mas não temos magnetismo para representarmos a divindade. A nossa aura está impregnada das mais complicadas energias, aura enegrecida, aura nodosa, como diz Ramatiz. Queremos despertar o Cristo em nós, para melhor auxiliarmos os nossos semelhantes. Não tem sentido mais nós que estamos nesse esforço, tentando implantar uma nova ordem moral, para que surja uma nova ordem ética, vamos abandonar os vícios. Como é que pode? Perguntemos a nós mesmos. Se eu quero representar Jesus, um anjo, que tipo de energia eu terei se eu ainda for um viciado? Se fizer uso de determinadas substâncias que tornam a minha aura, ou que impedem a minha essência
devido à minha aura negra, suja, nodosa, em função dos vícios. Então, é por isso que muitos falam de Deus, mas não têm ainda magnetismo para falar com Deus. O reino de Deus está dentro do homem. Então, você vê só como é que Jesus passou maravilhas para educar a nossa vida. Se o reino de Deus está dentro de nós, então, por que eu vivo apegado aos reinos externos? Por que eu não tenho apenas o mundo externo como uma forma para a minha existencialidade? E eu consegui despertar a essencialidade que é eterna. A existencialidade é sempre relativa. A essencialidade é para sempre. Então é por isso que ser feliz ou atingir a felicidade nas diversas graduações não há como retroagir. É um patrimônio eterno da alma. Encarnada ou desencarnada, ela estará levando conscientemente a sua felicidade. Então, vamos também substituindo esses conceitos, achando que um bem-estar todos temporários, em função da riqueza de um bem material, que é felicidade. Felicidade, como já falamos sempre, é o retorno do bem que nós praticamos aos nossos semelhantes, independente desses semelhantes saberem a origem do bem praticado, mas eles geram, as pessoas beneficiadas, geram ondas de gratidão, que vai impregnando, formando correntes energéticas, formas de pensamento em torno da Terra e que retornam, porque é da própria lei da criação. Todo efeito retorna à sua causa. Então, se nós formos os causadores de benesses para os nossos semelhantes, os efeitos serão inquestionáveis. Todos nós vamos receber. Pegando o exemplo que deixou Paulo de Tarso para nós, a proporção que ele passou a se dedicar ao trabalho do anjo Jesus de Nazaré, que vivia conectado ao Cristo planetário, a ponto de, diz Ramatiz, muitas das colocações que Jesus fez, não era ele que fez. Ele até mesmo falou, as obras que eu faço, não sou eu que as faço, é o Pai que faz através de mim. Então diz Ramatiz, em determinados momentos, o Cristo falava através de Jesus. Jesus era médium do Cristo. E em outros momentos, o próprio Jesus, que tinha conteúdo moral, porque vivia conectado à fonte da vida planetária, ele mesmo falava. Então, Jesus era médium do Cristo planetário. As obras que eu faço, não sei o que faço. E o Paulo de Tarso levou isso a sério. Chegou um determinado momento em que ele falou, olha lá, vou ler ao pé da letra. Eu já não vivo em mim, porém é o Pai, quer dizer, é o Cristo que me enche de vida. Eu já não vivo em mim, porém é o Pai que me enche de vida. Então ele já estava demonstrando que ele estava consciente do seu Cristo interno, a fagulha de Deus, desse ser eterno que todos nós somos, a ponto de dizer, eu já não sou eu quem vivo, é o Cristo quem vive em mim. Com essa falinha nossa, podemos dizer com segurança, eu e o Cristo, fale você, falemos nós individualmente, cada um de per si. Eu e o Cristo somos um. Eu e Jesus somos um. Estaremos mais conscientes e em melhores condições para representarmos Ramatiz, um ser, um porta-voz de Jesus, um médium das grandes potestades celestiais, um mestre para todos nós aqui na Terra, pela sua graduação, pela sua conexão com a fonte da vida, e um trabalhador incessante, elaborando maravilhas para essa fase de transição do planeta, conforme já falamos em outras oportunidades. Então, que Ramatiz permaneça nas nossas aspirações. E a nossa eterna gratidão ao Exílio Maes, pela obra que deixou para todos nós, quando serviu de intermediário entre a sabedoria
espírito Ramatiz e as necessidades de todos nós. Então nós consideramos Ramatiz o avatar da sabedoria, Jesus o avatar do amor. Esses dois espíritos e milhões de outros fazem parte da renovação cristã que nós estamos aí empenhados, divulgando nesses últimos 30 anos com o nome de Adventus Christi. Que Deus permaneça conosco, que na verdade Ele nunca se aparta, mas é preciso que nós concebamos que nós e o Criador somos um. Paz, Ramatiz nos abençoe agora e sempre.